A paz do Senhor Madense, boa tarde. Nós vamos estar falando aqui sobre o livro de Jó, sobre as suas características, de forma sucinta, os 3 primeiros capítulos. E rapidamente nós podemos dizer aqui que o livro de Jó, ele apresenta Deus como aquele que observa a fidelidade pessoal de cada servo seu, né? E limita as atividades do inimigo, né? Demonstra também a soberania de Deus e o significado da verdadeira fé, e trata da questão do sofrimento do justo. Por que o justo sofre? E aqui Jó é o exemplo. Nós vamos ler aqui esses capítulos deste drama que é a vida de Jó. Nós vamos perceber, né, essa questão de um homem que tinha tudo e do nada perdeu tudo, né? Mas no final Deus restituiu em dobro devido à sua fidelidade. Que maravilha isso! Passou, né, nos momentos bons, né, glorificando a Deus. Passou nos momentos de dificuldade, sim, muitas vezes pode abalar, sim, mas no final ele foi perseverante, teve uma grande experiência com Deus. Deus falou com ele. Mas vamos falar dos 3 primeiros capítulos de forma bem rápida. No partir do capítulo 1, no primeiro verso, já começa a mostrar como é que é Jó. E aqui ele já começa a dizer que vem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Havia um homem que se chama Jó. E Jó era um homem sincero, um homem transparente, um homem reto, um homem imparcial, né? Um homem íntegro. Diz mais aqui que Jó era um homem temente a Deus. Tudo que ele fazia, ele tributava a Deus. Ele dava honras a Deus. Foi Deus que quis, né? E era um homem que se desviava do mal. Se desviar do mal é fugir de toda a aparência do mal. Ele era uma pessoa ligada. Ele viu que o negócio não era legal. Vamos sair daqui. E a questão do temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, diz Provérbios, e nós percebemos que ele levantava de madrugada, né? Diz no versículo 5 que sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava. Ele levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, segundo os números dos filhos dele, porque ele dizia: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram contra Deus no seu coração. Ele intercedia pelos filhos, era um sacerdote do lar. Então ele tinha essas características. Mas tem um adversário que não é contente com isso, não é contente com aqueles que querem ser diferentes, né? Com aqueles que têm realmente uma aliança com Deus. E esse adversário se apresentou a Deus e falou: olha, essa pessoa te serve porque tem tudo, tu deu tudo para ele, né? E de repente Deus falou: pode tirar-lhe tudo. E assim foi, de um dia para o outro, passado alguns dias, toda a sua riqueza se tornou em nada. E pior, perdeu seus filhos, morreram seus filhos. Então veja a tragédia na vida dele. Mas mesmo assim, Jó ele continuou constante, né? Seguindo com essas características de sinceridade, retidão, temente a Deus, temor, e que se desviava do mal. Nosso adversário não é contente mesmo assim, diz no capítulo 2, que ele se apresenta a Deus falando, né? E o questionamento dele era por causa que ele tinha sua vida, tinha sua saúde íntegra, pode-se assim dizer. O inimigo, então, o Senhor, como é soberano, o Senhor tem controle de tudo, o Senhor que sabe o que acontece ontem, hoje e amanhã e eternamente, sabe todas as coisas, o Senhor que sabe o que eu estou falando antes de eu pronunciar uma palavra, ele permite que o adversário toque na sua vida, que menos lhe tire a vida. E assim aconteceu. Ele tinha uma saúde boa, de repente foi tomado de uma chaga maligna, diz no versículo 7 do capítulo 2. Da planta dos pés ao alto da cabeça,
Pensa só nessa enfermidade. A enfermidade era tão forte, essa chaga era tão maligna que ao ponto que ele tinha que pegar uma telha, pedaço de telha, raspar na sua pele, né? Imagina a coceira que aquilo ali gerava na sua pele. E os seus amigos foram ver ele e nos diz que a dor era muito grande. Jó sentia um sofrimento enorme 24 horas. E de repente a sua mulher fala para ele: olha, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E algo que nos chama a atenção no versículo 10, que ele chama a sua mulher de doida e ele começa a dizer assim: olha, se nós recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal. Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios, não blasfemou a Deus nos momentos de dificuldade. Nos momentos de prosperidade, glorificou a Deus, nos momentos de dificuldade também não se viu dele blasfemar ao Senhor. E no capítulo 10, meus irmãos, eu começo a aprender algo assim, que no subtítulo diz assim que Jó amaldiçoa o seu nascimento e lamenta a sua miséria. Veja só, no versículo 11, 12 e 13, começa a vir os porquês. Como um ser humano, como na vida de qualquer um que serve a Deus, que procura fazer a obra de Deus com integridade, com retidão, com temor, se desviando do mal, a gente sabe que nós temos uma promessa. Nós temos algo da parte de Deus para ter nessa vida. Mas muitas vezes não acontece da nossa forma, como eu falei primeiramente. E aí começa a vir os porquês, os questionamentos. E assim, no capítulo 3 do livro de Jó, vamos começar a ver os questionamentos, os porquê. Os porquê disso, porquê, Senhor? Né? E é interessante, né? Eu quero parar por aqui. E eu tenho plena certeza que quando vem os questionamentos, é porque Deus quer dar uma experiência para nós. Quem sabe você esteja passando por isso. Eu também passei. Num certo momento na vida, eu começava a falar os porquês. Por que, Senhor? Se te sirvo, acontecem tais coisas. Mas são coisas que Deus quer nos dar uma experiência. E nós vamos ver no transcorrer dos demais capítulos as grandes experiências que Jó teve. Então, desde já, como introdução, fica o primeiro, o segundo e terceiro capítulo deste livro. Que Deus te abençoe e continue olhando nossos vídeos em nome de Jesus. A paz do Senhor, uma dentro. Tchau, moçada. Tudo de bom.